Bem-vindo a mais um episódio da 3R4 Seguros, nosso podcast, onde a gente tem uma trilha, chamamos aqui empreendedores, executivos, para falar de cultura, gestão, desafios do dia a dia. Com isso, a gente cria repertório e começa a criar novos produtos, melhores serviços. E aí, nada melhor do que a gente ouvir desses executivos, desses empreendedores, os bastidores de tudo que acontece para a gente conhecer um pouco mais de cada um desses mercados. E hoje a gente traz um mercado super inovador. Acho que vai ser uma conversa muito legal. A gente estava aqui nos preparativos, conversando, tem muita coisa bacana. E nós temos hoje não só um, mas dois convidados aqui na mesa para a gente falar sobre a Novadax. Para quem é da criptoeconomia, já conhece, tenho certeza. Mas quem não está entrando, está conhecendo, vamos conhecer um pouquinho mais deles. Eu estou aqui com a Gilane Albuquerque. Olá, tudo bem? Tudo jóia, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Que legal. E nós estamos com o Léo. O Léo é... Os dois, né? O Léo e a Gilane são do time da equipe fundadora, podemos dizer assim. Exatamente. Os primeiros funcionários da Novadax no Brasil. Ela é brasileira, não é? A gente vai descobrir como é que é isso, né? Enfim, eu quero que vocês se apresentem. Então, Gi, pode se apresentar, por favor? Eu sou a Gi Albuquerque, eu sou o crachá 2 da Novadax, digamos assim. Número 2? A minha formação é em tecnologia e gestão da qualidade e eu sou especialista em qualidade na Novadax desde 2018. E você, Léo? Sou crachá 01, né? Uma diferença bem mínima ali de... Dias. Meses. Meses. Uma diferença. Sou head de pessoas na Novadax. Fiz também uma transição de carreira, na verdade, porque era engenheiro ambiental e aí fui para a área de recursos humanos. Passei pela Unilever e aí, tempos depois, vim aqui para o Grupo Abacus, que é a empresa responsável pela administração da Novadax, que começou as operações aqui. Então, já respondendo, sim, é uma empresa brasileira, CNPJ aqui, todas as operações, tudo certinho aqui, mas pertence a uma holding que fica localizada em Pequim. Eu queria ouvir de vocês. Bom, quem já ouviu também outros episódios sabe, eu já trabalhei no mercado Bitcoin, então eu conheço um pouco de cripto, conheço razoavelmente bem, vamos dizer assim, né? Hoje é muito natural falar isso, mas há anos atrás, quando vocês começaram, como é que foi como é que aconteceu isso? Você, Léo, acabou de falar que estava na Unilever, super tradicional, uma empresa grande, bens de consumo, enfim, coisas que você já está acostumado desde criança, né? A utilizar, produtos que você utiliza desde criança. E aí alguém falou assim, não, vem aqui trabalhar com criptomoeda. Como é que foi isso aí? Pois me acharam no LinkedIn, minha antiga chefe. Foi assim, na época, 2018, parece que é pouco tempo, né? Mas anos de cripto é mais que anos de cachorro. Sim. Né? Então, 7 anos em cripto é muita coisa, né? Muita coisa já aconteceu. E na época, ainda existia um misticismo muito forte no que era cripto, o que era Bitcoin, é um negócio legal ou não. Então, existiu uma certa resistência da minha família, na verdade, quando eu transicionei e vim para o mercado financeiro. Né? Minha irmã, meus parentes que fazem parte do mercado financeiro, eles estão no mercado financeiro tradicional. Então, eu entrei no mercado financeiro já de uma forma bem não ortodoxa, né? Mas o mais interessante é quando você tem a chance de ver os bastidores além do que se passa ali nas notícias, enfim, as fraudes, as coisas negativas que acontecem, você vê que é um mercado muito sério, é um mercado muito dinâmico, é um mercado extremamente receptivo. Então fazia muito sentido para o meu momento de carreira, um momento de construção, um momento realmente de criar ali as fundações de uma empresa que ela é nova 2 vezes. Então, ela é nova como empresa num mercado que também é novo. Sim. Então, era um desafio muito positivo, apesar de dar aquele frio na barriga. Estou caindo de paraquedas, mas a parte mais importante que sempre foi dita é o mercado novo. A gente quer pessoas que estão dispostas a aprender.
Pessoas que estão dispostas a realmente a ter essa sensação de construção. Não apenas de vir com as regras prontas, mas também de protagonizar a criação de muitas regras, de muitas tendências. Então tem sido uma aventura extremamente produtiva, uma aventura extremamente gratificante. A gente estava falando, né, há Sim. pouco tempo atrás, aqui antes de começar, o quanto é gratificante, que é realmente o que o Léo está dizendo, sobre a construção no momento em que você está vivendo aquilo, né? Então, Sim. óbvio, acho que para vocês, eu vivi isso também, nesses momentos é super estressante em termos de controle emocional, né? Porque, queira ou não, você está construindo algo e muitas coisas saem bem feitas, outras nem tanto, que é onde efetivamente você vai trabalhar. Então, você ter isso bastante claro no momento em que você está construindo, eu acho que é super relevante, né? E aí, Gi, você estava contando para a gente que você entrou na equipe para atender cliente e para entender processo, é isso? Para atender clientes e, com base na experiência do usuário e na necessidade desse usuário, criar processos, né? Que a gente também estava conversando, que quando você entra no mercado tradicional, você tem ali processos engessados, né? E, como o Léo mencionou, é um mercado novo. Nós iniciamos lá em 2018, lançamos o produto, mas nós queríamos centralizar 100% em ser orientado ao cliente. Então, todas as reclamações, todos os chats, todos os atendimentos. Tanto é que o nosso diferencial é ter um chat humanizado. Nós somos a única corretora brasileira que possui atendimento humanizado, né? Porque para nós é muito importante a experiência do usuário e poder construir, né, processos dentro da empresa e poder melhorar o nosso produto baseado na necessidade do usuário é incrível, porque no final das contas todos nós somos usuários, né? Sim. Então, o nosso foco dentro da Nova Dax é ser 100% orientado ao cliente. E como o Léo mencionou, sobre sentar, né? A gente fazia esses atendimentos e semanalmente nós sentávamos com a nossa CEO, com a nossa diretora de marketing, com cada representante do time financeiro, marketing, enfim, RH, e abríamos ali os atendimentos para saber os pontos fortes, né? E para entender os pontos de melhoria. E para a gente, né? Para mim, principalmente, a princípio foi um choque de cultura, mas depois eu comecei a entender que a real estratégia tem que ser essa, ser 100% orientado ao cliente. Porque se eu não consigo entender o meu cliente, a necessidade do meu cliente, eu vou construir um produto que não vai fazer sentido para esse cliente, né? Então, e uma das coisas que nós priorizamos e que até hoje nós temos e é algo que não vai sair, apesar de ter IA, bot, enfim, outras ferramentas que acabam ali criando uma automação, mas que no final das contas a gente quer ter um atendimento 100% humanizado, né? É entender a real necessidade, a raiz do problema do cliente. Então, esse é o nosso diferencial além do próprio produto. Eu acho super importante essa questão do atendimento humanizado para, obviamente, né? Você coloca IA onde é necessário. Sim. Respostas simples, respostas que são que não vão mudar, né? Se você, então é um número, por exemplo, né? Tô chutando aqui, sei lá, qual o meu saldo que eu tenho de criptomoedas? Ele é 10, ele é 11, ele é 12. Ele não vai mudar segundo a resposta de quem está atendendo. Então são respostas mais diretas. Agora, você entender um problema, e a gente estava falando isso, né, Léo? Assim, o quão estressante é para uma pessoa tratar problemas de dinheiro e aí eu vou me colocar aqui, problemas de saúde. Exato. Que a gente também não tem atendimento de IA, a gente tem soluções disponíveis no mercado, mas a gente fez uma opção. Não quero ter por IA, porque se ele está me procurando, né, é porque tem algo importante, né, para a gente tratar, no caso nosso, saúde, no caso de vocês, dinheiro. Então eu acho super relevante isso de você ter esse entendimento, porque de lá você tem a fonte de problema. Pode ter sido, sei lá, o site saiu do ar e você não está, né? Você está em uma reunião aqui ou está no podcast aqui e fala, poxa, ninguém tinha percebido por causa disso, mas tiveram aqui várias reclamações sobre o mesmo tema e aí você consegue direcionar. Acho que é um pouco isso, Léo? Não, com certeza. A gente, como corretora,
né? A gente está falando de investimentos. Da mesma forma como saúde ninguém quer perder, a mesma coisa, a afirmativa também é válida para investimento. Então, a Nova Dax, enquanto corretora, oferece uma plataforma para você fazer investimentos em cripto. A gente sempre é muito claro que sim, cripto é um mercado que tem os seus riscos, como qualquer tipo de investimento e afins. E vendo essa sensibilidade, como é um tema sensível, que a Gi comentou, a gente coloca, sim, soluções de inteligência artificial até onde é possível. Exato. Então, a gente vê um movimento muito forte hoje nas redes sociais. Vamos colocar a inteligência artificial. Depende. Onde? Qual que é o seu objetivo? O que você quer melhorar? Então, você sempre tem que dar um passo atrás no seu negócio. Você está vendo 500 concorrentes colocando inteligência artificial. Mas antes de olhar também para o mercado, você tem que fazer um exercício e olhar para a sua operação. Olhar de forma bem crítica onde faz sentido pela cultura organizacional da empresa, pela estratégia de negócios, aonde você quer colocar. Então, existem empresas X, e aqui o que dá certo, o que dá errado vai depender da empresa. Para a gente, enquanto cultura organizacional, vendo essa sensibilidade que temas relacionados a finanças pode trazer, a gente deixou bem separado até onde a inteligência artificial pode dar esse suporte. Ou ela pode fazer o filtro, ela pode fazer uma análise bem mais completa a respeito da situação. Mas o atendimento em si, onde a pessoa já pode entrar com um nível de estresse, ou com uma dúvida, ou precisa de agilidade, precisa de uma resposta. Uma pessoa que entende que do outro lado existe também uma pessoa conversando com ela. Então, a chance de ter um atendimento mais empático é 1000 vezes maior. A gente nota que tem um conforto, o cliente ele se sente mais abraçado, ele se sente mais acolhido, né? Se sente bem mais acolhido. Sim. Então a gente vê o movimento de inteligência artificial e tecnologia com bastante entusiasmo, mas com cautela. Então, onde faz sentido eu colocar sem que eu prejudique, de alguma forma, o relacionamento de confiança que eu estou querendo ter com o meu cliente. Então, esse é o maior desafio que a gente vem tendo ao longo dos últimos tempos. E é um mercado que ele é muito sensível porque a volatilidade é muito grande. Exato. Né? Então, eu sinto que em alguns atendimentos a cliente que eu fazia, enfim, de entender que muitas vezes você tem, né, o Bitcoin está um pouco mais acomodado, nós estamos aqui gravando em setembro, está um pouco mais acomodado num patamar muito alto, sim. mas quando eu digo acomodado é que você não tem grandes flutuações, mas Sim. tanto o sentimento de ganho como de perda, ele gera ali sentimentos mistos ali em todo mundo. E às vezes a pessoa entendeu errado o produto, né? Você tem tantos entendimentos diferentes e você está ali dentro daquele cenário tentando buscar a melhor alternativa de resposta para ele, né? Então, assim, eu também entendo que, realmente, se você colocar uma tecnologia lá, talvez ele não entenda exatamente qual que é o sentimento que aquele cara tá tendo tá subindo demais ou tá caindo demais de uma forma muito rápida, né? Sim. Então, esses sentimentos devem ser aflorados, né? Você trabalha direto com isso. Muito, porque a gente entende que nós precisamos melhorar, né, o perfil de investidor do Brasil, a gente precisa melhorar muito, a gente, óbvio, é um mercado jovem, e a nossa maior preocupação no mercado de criptoativos é levar essa parte educacional para esse usuário. Por quê? Porque tem clientes que as nossas maiores queixas meu saldo reduziu. Por quê? Porque ele não entende a dinâmica do mercado, oferta e demanda, né? Uhum. Ele não entende a dinâmica do livro de ofertas, né? Quando eu invisto, por exemplo, em Bitcoin, Ether, Solana, que são ativos que têm uma relevância maior no mercado de criptoativos, ok, a minha demanda vai ser sempre ali, né? Minha demanda e oferta, o meu preço vai estar sempre ali numa constante. Mas quando, né, talvez o meu investimento não seja tão assertivo em outras criptomoedas, né, ele não entende de liquidez, ele não entende da volatilidade do mercado. E aí nós precisamos pegar na mão desse cliente, que é aí que entra o atendimento humanizado, para dizer, olha, eu vi aqui
que você comprou um ativo a X preço. E nesse momento, o mercado ele está abaixo do preço que você pagou, né? Então, a gente tenta ali, de forma mais simples possível, levar analogias para que esse cliente, inclusive, analogias do nosso dia a dia, das nossas necessidades, para que esse cliente entenda da melhor forma possível como funciona o mercado, né? A dinâmica do mercado, né? Inclusive, no mercado de criptoativo, por ser um mercado muito jovem, é bem desafiador, principalmente para RH, encontrar pessoas que tenham conhecimento em cripto. E uma das nossas vertentes dentro da Nova Dax também é preparar esse colaborador, principalmente do time de atendimento. Ele passa 30 dias fazendo uma imersão dos fundamentos do mercado de criptoativo, inclusive falando de economia, escambo, até chegar ali em 2008, né, quando surge o white paper do Bitcoin. E aí ele passa ali 30 dias fazendo essa imersão dos fundamentos do mercado de cripto para que ele esteja minimamente preparado para entender a raiz do problema do cliente, né? Tipos de ordens, como funciona limite, stop limit, carteira pessoal, carteira de outras plataformas, arbitragem. Então, todos esses pontos do mercado a gente leva para esse colaborador. Eu vou até complementar um ponto aqui que a gente colocou anos atrás e que continua até hoje, que uma das melhores formas de você fazer com que o funcionário ele esteja preparado é torná-lo cliente também. Exato. Então, no final, essa foi uma experiência pessoal minha, na verdade. Quando a Nova Dax, quando a gente começou as operações, a melhor forma de você entender ok, vou criar uma conta. Esse sentimento misto que você falou foi o sentimento que eu tive a primeira vez que eu coloquei ali R$500 na plataforma e tava tendo uma volatilidade, foi um dia bem atípico. No mesmo dia em que eu tava, eu falei, olha, o valor saiu de 500, foi para tanto. Só que no final da tarde, a gente viu o gráfico, teve uma baixa e veio aquele frio na barriga. Eu falei, nossa, perdi. Lá no início, que você ainda tá construindo, que você ainda tá entendendo como funciona, você já fica bem receoso. Sim. Mas foi uma experiência crucial para entender, poxa, o que eu tô passando aqui, o meu cliente também tá passando. Exato. E para eu entender, para o meu funcionário entender, independentemente do departamento que ele tá. Exato. Centrado ao cliente significa que todos os departamentos, direto ou indiretamente, eles vão ser orientados ao cliente no final do dia. Então eu preciso que o meu departamento de finanças, o meu departamento de RH, todo mundo saiba. Então no final desse treinamento de 30 dias, dessa imersão, porque o processo ali é contínuo. Os primeiros 3 meses são essenciais ali, mas que a gente tá jogando, tá colocando a pessoa numa situação bem mais imersiva são os 30 dias, mas ao final, ali a gente libera um crédito para o funcionário, para ele já começar... Para ele fazer os trades dele, ele já né? começar a utilizar, e aí pra gente também é bom porque a gente é fonte de feedback pra gente. Exato. Claro. O cliente, o funcionário, olha, acho que a gente pode melhorar um pouco essa interface, acho que Sim. faz sentido a gente, como eu sou jovem nesse mercado, como eu sou novo, talvez o cliente também esteja tendo essa mesma dificuldade. Então a gente decidiu, no final ali do processo, a gente libera ali a abertura de conta, a gente faz a liberação de um crédito para a pessoa já começar a entender como o mercado funciona. E melhores taxas também. E as melhores taxas também. Que é a parte boa também, né? Mas é super legal, a gente não tinha falado isso, eu achei fantástico essa questão do onboarding que vocês têm e o cuidado dessa pessoa nova, porque é isso, imagina, não existe alguém com 10 anos de experiência, agora tem, porque tem mais Sim. tempo de vida, mas 2018, quando vocês começaram, você não podia falar, não, eu quero alguém com 5 anos de experiência em criptoeconomia. Fala, bom, então não tem, porque não existia o mercado, mas era um mercado muito menor, né? E você ter esse tipo de cuidado na entrada, eu acho super relevante. Teve aqui, nesse podcast, o Rodrigo Batista, né, que também é um expoente, né, do mercado de criptoativos, fundador lá do mercado Bitcoin lá atrás, e ele disse que na nova empresa dele, todas as pessoas, de todos os cargos executivos, todo mundo, uma vez por mês, tem que atender cliente. Eu acho isso assim, muito importante.
Dele ficar naquele dia, você não tem reunião, você não tem as suas funções que você está designado ali, mas você vai ter a função de atender o cliente, atender o chat, atender o ticket, responder e-mail. Reclame aqui. Lógico, porque é ali que está o coração, né, de tudo que está acontecendo. Então, eu achei, assim, muito bacana essa questão de onboarding. E a gente vê poucas empresas apostando nesses fundamentos, né? Você falando sobre chat, que nós não mencionamos, mas a primeira experiência com o cliente, quando esse colaborador entra, é no chat. Antes de ter qualquer base de conhecimento. Põe no fogo lá, na fogueira. Põe no fogo. Tanto para quem acionou o chat, quanto para quem está atendendo, né? Então eu fico em tempo real, simultaneamente, vendo esse atendimento, né? E essa demanda. Eu acho que isso é essencial, inclusive, para quem está... Se alguém estiver ouvindo aqui, está construindo uma empresa, está construindo algo novo, o quão relevante que é. Porque, realmente, né? Você comentou da Unilever, você teve outras experiências em empresas tradicionais. Sim. Existe um playbook, existe uma forma de se trabalhar. Mas por que existe aquela forma? Bom, porque talvez há 10, 15, 20 anos atrás, alguém levantou a mão e falou, olha, eu acho que deveria fazer dessa forma. Se você não tem esse playbook hoje, é a hora de desenhar, né? Sim. Então é super importante você ter esse treinamento on the job aí, e desde o início. Acho que isso é um diferencial importante, né, da Nova Dax. Principalmente, você tem que fazer um exercício muito de humildade, você é empresário, enquanto se você está no setor que também está começando. Porque no final das contas, em RH existe um debate muito forte em relação a vale mais a pena a empresa investir mais recursos para ter um processo seletivo para encontrar o profissional perfeito que encaixe, ou vale mais a pena eu desenvolver a pessoa? Depende. Depende do seu setor. Pra gente, é óbvio o que você falou. Pegar um profissional já completo, que foi de RH de cripto, foi finanças de cripto, foi compliance de cripto, 7 anos, hoje já tem mais. Ainda bem. O mercado já está muito mais maduro, mas lá atrás, não. Então, qual que era o ponto em questão? Óbvio, tem que ter todo um processo seletivo muito estruturado para você entender o lado profissional, o lado pessoal da pessoa, mas também tem que dar muita abertura para a pessoa aprender. Sim. Então, o saber de cripto, para a gente, ele é um diferencial nesse ponto. Se você já souber, ótimo, beleza, já entra com meio caminho andado. Mas não saber de cripto não é um impeditivo. Acho que 80%. Eu não vim de cripto, a Gi não veio de cripto, 70%, 80% da nossa base de funcionários não veio do mercado de cripto. Sim. O que a gente observa é o quanto que a pessoa ela quer aprender, o quanto que ela quer se desenvolver. Um dos valores que a gente tem é o mindset de crescimento, o growth mindset. Uhum. E é justamente, essa é a primeira coisa que eu vou avaliar no processo seletivo, a primeira coisa que eu vou prestar atenção, se a pessoa realmente ela acredita no mercado que ela vai entrar. Porque um mercado que as regras estão sendo construídas, um mercado em que tá em desenvolvimento, um mercado que é extremamente dinâmico. Enquanto a gente está falando aqui, centenas de tokens já estão sendo lançados. É notícias, né? Tecnologia, outras soluções. Serviços, né? Então a pessoa ela precisa saber que ela vai ter que consumir, que ela vai ter que aprender, que ela vai ter que se desenvolver. Então ela precisa ter esse gás de querer estar envolvido no mercado. Então, observando isso, a gente vai buscar agora, como as suas experiências anteriores podem ser adaptadas, elas podem se conectar com a nossa realidade. Beleza, você era de RH para produtos financeiros tradicionais, ou RH para farmacêutica. Beleza, vamos ver agora quais são as skills que você desenvolveu lá que vão ser essenciais aqui para um mercado dinâmico, um mercado altamente ali, competitivo, como o mercado de cripto. Então, esse é o ponto mais relevante para a gente. Você usou uma palavra, uma cultura de growth, né? Se puder falar isso um pouco mais, eu queria entender também que outras ações vocês estão falando, porque eu imagino assim, as empresas também são do tamanho das pessoas que estão lá, né?
Quando eu falo tamanho, é exatamente a mentalidade, né? As pessoas estão lá em favor do crescimento, né? E estão dispostas a crescer, invariavelmente a empresa vai crescer. Exato. Se você tem uma empresa que você já tem, que, por exemplo, o empresário está bom, aquele tamanho, dificilmente existe oportunidade para todos, porque a empresa dificilmente vai dar o próximo passo, né? Porque não tem essa mentalidade. Como é que é isso? Porque eu imagino que quando vocês começaram em 2018, era um mercado super competitivo. Você tinha grandes players ali, né? Num mercado de novidades. Conta um pouco mais aí. Acho que o maior diferencial que a gente teve desde o início é entender que as áreas elas existem. Então, o financeiro existe, CX existe. O que não pode existir é uma membrana muito grossa que separe essas áreas e transforme elas em ilhas. Então, o que a gente percebeu e que a gente vem estimulando, vem promovendo desde sempre. As áreas, elas existem, ok, mas isso não impede que a troca delas, elas não possam acontecer de forma constante. Então, muitas das nossas soluções que saíram, às vezes, de um departamento, a ideia pipocou de outro departamento que tinha uma outra visão a respeito daquele desafio e complementou. E trouxe ali novos insights. Então, para a gente, o que desde sempre, desde 2018 até agora, a gente como está aqui desde o início, a gente vê uma cultura se desenvolvendo, a gente vê coisas mudando e tudo mais, mas uma das coisas que não mudou, o que a gente quer manter isso como parte do nosso DNA, é deixar muito claro que você, enquanto financeiro, você tem muita liberdade para dar uma contribuição para mim enquanto RH. Ou você, enquanto CX, você pode dar muita contribuição para o compliance. Então, as reuniões, as rodas de conversa, elas sempre são muito mistas. As soluções que a gente desenvolve, as coisas que a gente faz, as ações internas que a gente promove, sempre são de múltiplas mãos. Então, sempre tem um representante de um outro departamento para a gente ter uma solução mais completa. Porque, no final das contas, quando a gente está falando de growth, não é apenas a questão de aprendizagem, é a questão de ensino também. Então, eu aprendo mais quando eu também estou ensinando. Então, nas competições que a gente tem de cultura organizacional, uma das coisas que a gente deixa muito claro, beleza, as coisas que você aprendeu, você ganha pontos. Mas você vai ganhar muito mais pontos se você está ensinando também. Então, todas as áreas, elas têm esse desafio, essa cultura de sentar e sempre tentar ensinar um ao outro. Até porque hoje a cripto está muito mais maduro. Então, a gente tem compliance focada em cripto, a gente tem contabilidade focada em cripto. Então, tem muita coisa que dá para aprender. Muitas vezes, eu, enquanto RH, eu posso ter alguma dificuldade para entender a parte contábil das nossas operações ali, como faço a declaração, imposto de renda, no sentido da empresa. O meu financeiro, ele é totalmente aberto para sentar e explicar como funciona. Então, tendo essa promoção, eu vou ter pessoas que vão entender não apenas o seu departamento, mas elas vão olhar a empresa de cima, como as engrenagens funcionam, como a minha área impacta a área da GI, como a área da GI impacta a área de compliance. Então, a gente quer ter pessoas que tenham esse olhar mais sistêmico a respeito da dinâmica, da cadeia de valor que a Nova Dax possui, e, em cima disso, pessoas que vão ter mais sensação de eu entendo como a empresa funciona e eu posso contribuir em diversos aspectos. Então, é dali que a gente normalmente extrai a nossa maior fonte de inovação. É saindo do óbvio. Então, às vezes, aquela solução incrível financeira saiu do RH. Saiu de alguém que teve algum insight, compartilhou e a gente juntou ali e fomos desenvolvendo as soluções a múltiplas mãos. Porque no fundo a gente vê uma marca, né? Eu sou cliente, estou de fora, não estou vendo o departamento de RH, Exato. o departamento financeiro, né? Você está vendo uma marca e que serviço que você está prestando para aquele cliente. E aí, por trás, você tem que orquestrar tudo isso para isso funcionar. Se tiver realmente brigas entre departamentos, de alguma forma vai ressoar comigo como cliente. Exato. Sei lá, vou pedir um saque e não vai acontecer, né? Ou vou pedir um depósito e vai demorar, sei lá. Estou colocando situações que podem acontecer porque houve algum entrave ali dentro. Pô, não tem nada a ver com isso, né?
Faz muito sentido o que o Léo compartilhou com a gente, porque desde quando nós fundamos, é muita Estávamos coisa, lá mas em estávamos Gênesis lá. 1. Exato. Como Quando se time, fez né? luz. Participantes como time fundadores ali, foi exatamente esse ambiente que nós criamos. E um dos pontos que quando a gente sempre senta para conversar, que são pontos, né, que são extremamente importantes, que é a característica do nosso DNA, é criar e manter um ambiente colaborativo. Que essas trocas, elas ocorram naturalmente no dia a dia, sem que a gente, né, force esse cenário, né, mas que isso acontece no nosso dia a dia. E aí a gente sempre, com as nossas trocas, a gente vai perpetuando isso para os novos colaboradores. E vai fluindo de forma muito natural. Porque no final das contas, a gente como ser humano, a gente quer ter autonomia, quer agregar valor, independente da nossa cadeira, né? Quer se sentir pertencido, na verdade, a essa empresa, né? Que hoje a gente, olhando assim para um cenário mais aberto, a gente vê que hoje o colaborador, ele tá ali, ok, tá confortável para ele, mas às vezes ele não se sente pertencente àquela marca, né? E no nosso DNA, nós queremos, fazemos de forma proposital e intencional para que esse colaborador ele se sinta pertencente à marca. Porque a gente precisa, né, uns dos outros, né? Nós fomos criados para viver em comunidade, né? E o propósito da Nova Dax também é esse, é criar uma comunidade que se sinta pertencente da marca. E aí eu acho que como resultado disso, de tudo que vocês fazem por dentro, tá o que é a Nova Dax por fora, né? Ou para quem está olhando por fora, né? A gente estava falando do atendimento humanizado, mas tem é um livro de ofertas bem rico, né? De livro de ofertas, acho que para quem também não é da área, né? É bastante técnico, é assim, quero comprar uma moeda nova que eu ouvi falar. Aonde eu posso comprar? Bom, e em cripto, né? Você tem 1000 maneiras de comprar. Uhum. Você dar acesso em reais é o acesso mais bacana que você pode trazer para o mercado brasileiro. Sim. Eu deposito em Pix lá, R$100, 50, R$200 e tenho acesso àquela moeda. Por trás, eu já fui desse mundo, eu sei tudo. Como para chegar nisso é difícil, né? Exato. Então, mas eu acho que esse também é um ponto diferencial, né? Muitas moedas que aparecem, talvez vocês tenham ali alguma equipe de pesquisa, entende o que tem de demanda e conseguem colocar isso de uma forma rápida, não é isso? Isso, nós temos o nosso time de produto que antes de lançar esse ativo, a gente faz todo um estudo para entender qual é o propósito, né? Para entender qual que é o valor, né, desse ativo. E só depois dessa análise, a gente entende se faz sentido ou não. E aí nós lançamos esse ativo no nosso livro de Junto ofertas. com a equipe de listagem. Exato. Você estava dando uma explicação. Normalmente, quando as pessoas têm dúvida em relação, eu faço um paralelo. Pensa como se fosse você quer comprar ações do Itaú ou quer comprar ações do Magazine Luiza. Às vezes você está querendo achar onde é que eu vou conseguir comprar. Esse é a mesma. O cripto tem um paralelo muito parecido nesse sentido. E um dos pontos que a gente viu é que os tokens, eles são diversos tipos de projetos que a gente tem. Então, vão ter tokens de tecnologia, vão ter tokens de meio ambiente, vão ter tokens de ações sociais. A ideia que a gente tem de levar um produto acessível é também levar um produto diverso. Então, hoje o nosso livro de oferta, ele tem aí mais de 500 pares. 500? Mais de 500 pares. Todos pares em reais, é isso? Exato. Justamente porque facilita também a pessoa conseguir compreender um pouco mais esse mercado. Então, eu já tive pessoas, pela minha formação original de engenharia ambiental, eu conheço muitos ambientalistas e tudo mais, e uma das formas de explicar para eles como funciona o nosso mercado é você colocar um pouquinho mais de propósito. Olha, existem tokens que são voltados a crédito de carbono, a energia solar. Você comprando, você está se envolvendo direto ou indiretamente a esse projeto. Então, ali a gente percebeu, poxa, eu consegui acessar um hub ali, um nicho de mercado, de meio ambiente e trazer também educação, a parte educacional em relação a cripto. Exato. Então, a gente observou isso e buscou trazer. Então, se eu tenho
alguém focado em ações ambientais, com certeza vou ter alguma pessoa que é apaixonada por tecnologia ou que é apaixonada por games. Então, é uma forma da pessoa se ver naquele produto. Então, o que é muito comum quando a gente está falando de perfil de investidor é a minha carteira pode ser totalmente válida para mim, mas não necessariamente para você. E aí isso é uma coisa muito pessoal da pessoa, né? É uma coisa muito interna. Então, eu tenho fundo de investimento porque eu gosto, eu consumo mais informações a respeito disso. A cripto é válido a mesma coisa. Então, se eu tenho ali um produto, um token, um tipo de mecanismo que a pessoa se enxerga, é mais fácil atingir, é mais fácil ela ver isso de forma mais natural, ver que não é um bicho de 7 cabeças, apesar de ter os seus riscos, ter a necessidade de você sempre aprender e se desenvolver como investidor ou como profissional também. Mas facilita muito se você gosta daquilo. É como você aprender um novo idioma, né? Então, eu gosto muito de ler, então eu me desenvolvo bem mais na leitura, mas tem gente que é bem mais musical. E é Então, uma vai estimular pergunta bem também mais, muito frequente dos entendeu? clientes, né, Léo? Esse token é legal? Eu posso investir? É, E aí, o que que nós fazemos? Obviamente, nós não podemos enviesar o cliente a comprar ou a vender o seu ativo. O que nós recomendamos sempre é a nossa página, que nós temos ali todos os nossos ativos listados, tanto no livro de ofertas, e a gente tem uma página com conteúdo específico falando sobre aquele projeto, qual é o propósito, o CoinMarketCap, quanto já foi transacionado, enfim. E aí o cliente ele tem a decisão final, se ele compra, se ele vende, né? E está muito voltado para a necessidade dele no final das contas, né? E é interessante essa facilidade com que vocês conseguem colocar em reais, né? Assim, queria trazer esse ponto porque é realmente difícil você por trás tem uma máquina funcionando ali que não é tão trivial, né? Para você primeiro para fazer essa primeira leitura e saber que não é um scam, né? Que não é uma fraude, né? Sim. Eu estava lendo em algum momento, ou foi até o Rodrigo que me comentou, eu acho que 90% dos tokens existentes no mundo foram criados nos últimos 6 meses. E, obviamente, no meio disso, você deve ter um monte de porcaria lá. felizmente. Né? Mas tudo bem, se você tem uma... Tudo bem que eu digo assim, se você tem as corretoras, né, olhando para isso previamente, dizendo isso aqui é ruim, isso aqui tem valor, vou falar sobre porque tem valor, pô, você tá dando uma opção muito mais segura. Obviamente, você não consegue garantir nada, né? Que Sim. vai subir, que vai cair, enfim. Qual o momento de compra, de venda? Isso não é papel da corretora, mas Faça o seu Dior, né? exato, do your job aí, né? Não seja preguiçoso. É, e às vezes muito acontece em família, né? Alguém comprou uma moedinha tal e explodiu. Todo mundo vai lá Comprou uma comprar, todo Lamborghini, mundo você viu? compra. Não é assim que funciona. Você precisa entender minimamente o que tá Vou ficar acontecendo. Né? milionário de um dia para o outro, né? O Comprando famoso ganso dos ovos satoshis. de ouro. Tem uma questão. Tudo que mexe com dinheiro tem uma expectativa, acho que de todo mundo. Mexe com a fantasia, mexe com o fantasia, lado do cérebro que fantasia é muito... uma mexe ótima com colocação. desejo. Pô, tô aqui, tô trabalhando e tal, e a gente sabe, o trabalho a longo prazo ele vai ser recompensado, né? Mas nem sempre você quer ter essa espera, né? Aquele desejo de jogar na loteria ou de uma moedinha que eu vou colocar R$1 vai ser 1 bilhão de reais. Eu lembro, por exemplo, tinha algumas moedinhas que falavam assim, não, isso aqui é 0,00, era uma casa muito grande. Mas se ele valer R$1, eu tô trilhardário. Eu falo assim, mas para ele valer R$1, não tem dinheiro no mundo que vá fazer com que isso vire R$1. Então, alguns fundamentos ali que é importante trazer, né? Sim. Principalmente a especulação de mercado, né? E aí a gente, de novo, parte para a estrutura de educacional. Você precisa entender minimamente, né, os fundamentos de onde você vai investir seu dinheiro, né? Que é um aspecto né? E como. E é um aspecto que, falando do brasileiro especificadamente, a gente precisa melhorar nesse sentido, né? E levando essa veia educacional para os nossos usuários,
a gente também leva esse conhecimento e essa sabedoria no momento de escolher, né, qual ativo faz sentido para o perfil do usuário. Porque é um desafio também para a gente, porque quando o cliente chega até a Nova Dax e diz, olha, eu quero investir, qual ativo eu devo investir? E aí nós perguntamos para ele, olha, você é um day trade? Você é um hold? Qual é o seu propósito no mercado cripto? E aí ele se depara com um grande questionamento. Então entra aí o viés educacional para abrir justamente esse conhecimento, né, que precisa ter antes de investir. E acho que. E aí eu vejo que está a engrenagem do que vocês estavam falando, né? Eu vejo uma engrenagem de que você tem as pessoas entrando com 30 dias de onboarding, Exato. entendendo em que elas estão inseridas, né? Para quem que elas estão servindo, e aí isso melhora os teus processos e produtos para que você tenha esse cliente mais bem educado, que vai chamar outros clientes e que essa roda comece a girar mais rápido, né? Exato. E que vai otimizar os lucros dele, né? Sim, sim. Porque muitas vezes esse cliente, ele chega sem entendimento nenhum sobre o mercado, ele investe antes de entender, se frustra com o mercado e não volta nunca mais, né? E vai entrando... Esse é o cuidado que a gente né? tem que ter desde sempre. Exato. E a nossa preocupação é o cliente, né? Exato. Acho que essa é uma questão muito ética, né? Que a gente... E isso sem fazer nenhum juízo de valor a qualquer pessoa, falando isso do nosso DNA. Exato. Vale mais a pena, muitas vezes, você não conseguir ativar tanto aquele cliente, porque ele entendeu como realmente funciona, do que simplesmente ver que, olha, meu primo ganhou tanto, então eu vou investir X e simplesmente, não é nossa responsabilidade. Não, a gente tem sim, por uma questão ética, uma responsabilidade de alertar sempre que possível o cliente que sim, é um investimento. Todo investimento, mesmo em renda fixa, existe, não existe risco zero em qualquer tipo de Existe um investimento. cuidado, né? Existe um cuidado, qualquer comprar um tipo terreno, de você pode ter comprado com um investimento. preço Exato, que não. Exato. Então, assim, pode acontecer, como já aconteceu, clientes, entendi melhor, então vou esperar um tempo mais, vou estudar melhor a respeito disso. A gente entende que, sim, a nossa missão ela está cumprida do ponto de vista educacional de formar um país que tenha educação financeira de maior qualidade. Exato. Sem promessas vazias, sem promessas de que investindo R$1 por mês você vai conseguir ter um retorno astrondoso, porque, de novo, isso vai mexer com o lado fantasioso da pessoa. E isso pode fazer com que a gente tenha uma população extremamente endividada. Né? Então, como parte da nossa missão, é realmente buscar ser o mais transparente possível, tanto com o funcionário, então ele tem que entender como funciona e qual que é o posicionamento que ele precisa ter enquanto marca, quanto com o cliente também. Então, de um lado, a gente pode diminuir, às vezes, o número de clientes ali que simplesmente vão entrar, porque eles entenderam que não é promessa de ganhos astrondosos da noite para o dia, mas, do outro lado, a gente ganha também na questão da confiança e credibilidade. Exato. Então, a gente tem clientes que voltam, olha, eu vi que vocês tiveram cuidado comigo, tiveram cuidado de me explicar, tiveram a paciência de ficar no chat por tanto tempo. Estou voltando aqui porque eu entendi melhor e agora estou disposto, estou querendo fazer os meus investimentos. Então, isso, de um lado, vai muito do que a empresa considera como marca, considera como valor, como né? valor, como os valores que ela defende, a forma como ela quer se posicionar. E é um posicionamento forte, né? Porque é isso, você às vezes abre mão de ter novos negócios ali que talvez você, no teu entendimento, não são negócios saudáveis. É um forte posicionamento. Você E assim... está disposto a isso, né? Exato. E só complementando, Léo, a gente com perguntas básicas, a gente já faz uma leitura desse cliente, né? Então, opa, é um cliente que está iniciando no mercado cripto. Eu preciso ter um cuidado maior para cuidar desse usuário, né? E quando ele fala assim, olha, eu vendi uma casa e quero investir em cripto, mas não tenho conhecimento. Opa, então recomendamos que primeiro você entenda sobre o mercado e comece com um pouquinho. Na Nova Dax você pode investir R$25. R$25. Você testa o produto, entende como funciona a dinâmica do mercado e após isso você pode ir aumentando, se você desejar, os seus aportes. Faz um DCA. Todo mês investe lá
DCA, para quem não conhece, o que que é? É Dollar Cost Average. Average, exato. Faz Que no fundo é o quê? Comprar todo mês R$100, por para exemplo. fazer o seu melhor preço médio, né? Sim. Então, inclusive é uma estratégia que a gente compartilha bastante com os nossos usuários, Claro. né? Com muito no viés da preocupação para que esse cliente entenda como funciona a dinâmica do mercado. A gente, inclusive, tem um serviço dentro do nosso site que são compras recorrentes. Então, você pode colocar lá um montante, por exemplo, R$1.000. Não quero comprar de uma única vez, mas quero comprar uma vez ao mês, uma vez por semana e fazer ali o seu melhor preço médio, né? Então, essa é a nossa preocupação, oferecer um produto de qualidade, ter a confiança e a credibilidade desse usuário. Isso ajuda muito, assim. Eu sou fã do DCA, né? E acho que porque ali você tira um pouco da volatilidade, ou daquela pressão por acertar o pico de venda, né? Exato. Ou o vale. Ninguém vai Sim. acertar, né? Você tira essa preocupação porque ao longo dos tempos, e já existe histórico para isso, né? Para provar. Quando você está falando isso logo no início, você tem que acreditar no futuro. Exato. Agora você consegue conectar Tem para trás e referências. dizer, olha, tenho referências Faz que isso dá sentido, né? certo. Então, ter uma ferramenta como essa é muito interessante. E aí, isso vem, é mais aqui que vocês colocaram na operação brasileira ou é do grupo Abacus, esse posicionamento forte que vocês trouxeram aqui? É algo que vem de lá? Vocês tropicalizaram? Como é que é isso? Construído a múltiplas mãos. Apesar da Nova Dax ela Exato. ser brasileira, a gente fala, o pai é brasileiro, a mãe é chinesa, né? Sim. É muito compartilhado tanto a visão de negócios chinesas quanto a visão de negócios brasileiras. Óbvio que de início, como o início de um casamento, sempre tem ali o início de namoro, no caso. Uhum. Você ainda está conhecendo, você ainda está entendendo a forma de fazer negócios, como o perfil de negócios do brasileiro como o perfil de negócios dos chineses são. Tem uma série de Tem diferenças, mas ao mesmo tempo tem uma série de convergências que a gente consegue Sim. trazer. Tanto brasileiro, tanto a gente quanto os chineses, a gente fala muito de valores nesse sentido, né? Então, essa construção, esse cuidado, voltado ao cliente e tudo mais, sempre foi a múltiplas mãos, né? Então, Isso. sempre foi celebrando essa diversidade, inicialmente, essas duas nacionalidades que a gente tem no nosso quadro de funcionários. Porque imagino que tem que ser dessa forma, senão você não consegue entregar, inclusive, o produto que você está Exato. pensando, né? Porque como a Gi comentou aqui, eu quero dar a opção de DCA, por exemplo, né? Uhum. Que ele faça uma compra recorrente, mas que eu não precisa depender dele, eu facilito isso para ele. Exato. Bom, alguém precisou entrar no código e digitar isso, né? Sim. E eu acho que tem. Se eu conheço bem, a equipe de tecnologia fica Isso, fora. fica em Pequim. Se eles não acreditam nisso, Exato. aí não sai, né? Então, assim, eu acho que esse conjunto de ter vocês buscando essa unidade de pensamento, criam os produtos e que Exato. chega à percepção do cliente Tem seus final. Né? desafios como em qualquer Sem dúvida. 3 pessoas duas pessoas já é necessário para a gente ter divergências. Com duas culturas diferentes, óbvio que isso vai acontecer, inevitavelmente. O ponto de vista positivo é como é que você, não digo nem contorna, mas é como é que você busca colocar os interesses, conciliar e buscar os interesses da empresa e do cliente Sim. em primeiro lugar. E aí, em cima disso, a gente consegue ver, olha, tem coisas que brasileiros têm mais facilidade, principalmente por estarmos lidando com o público brasileiro. Tem coisas tem outros tipos de habilidades, outros tipos de skills que a gente mantém dentro da cultura chinesa. Então, aí em cima que a gente consegue fazer a união dessas duas visões e tentar sempre buscar a maior parte de valor em cima disso. Então, enquanto a gente está aqui falando, já é noite para eles, eles estão dormindo, né? Uhum. Então, já tem bastante coisa acontecendo aqui. Quando a gente vai dormir, eles estão fazendo as coisas. Então, é uma operação que funciona ali 24 horas. É verdade. Né? Então, a gente tem essa dinâmica, essa agilidade que a gente viu, poxa, existem muitas diferenças? Sim, mas tem muitas coisas que a gente consegue encaixar.
Com certeza. E olhando para esse mercado de cripto, que exige, diferente do mercado de ações, que você tem ali os pregões e encerra, o mercado de cripto ele é 24 horas. Então a gente olhar que não existe uma equipe que vai estar ali trabalhando 24 horas, seja aqui ou seja lá. Né? Então a gente conseguiu ver, bacana, legal, a gente vai conseguir ter bastante agilidade. Então como é que a gente consegue agora encaixar as outras pontes a respeito das nossas culturas para que nessas 24 horas a gente entregue a melhor qualidade para o cliente. Bacana. E eu queria trazer um pouco da visão de vocês. Bom, vocês estavam desde o início, não só da empresa, mas também do mercado cripto, né? Muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos. Na verdade, nos últimos 3, 4 anos, acho que aconteceu aí uma grande revolução aí, né? O que vocês estão vendo? O que ele era? O que ele está hoje? O que vocês olham para frente? Eu fui do mercado cripto lá atrás, então eu sei que ele era bastante criticado, né, por uma série de atores aí no mercado. Hoje ele já está muito mais aceito. E, enfim, queria ouvir vocês também sobre o que vocês acham para o futuro. Ok? Não, Vânia? fica à vontade. Duas coisas que, primeiro, que eu reitero, o mercado cripto está amadurecendo muito. Então, em 2023, eu estive em Brasília para colocar o marco das criptomoedas. Um evento muito positivo, a gente viu a qualidade. Ao longo desses últimos anos, os eventos de Blockchain Rio, Web Summit, Rio Innovation Week, a gente vê a presença bem mais profissional de cripto. Então, esse é um ponto que a gente vê que, de lá para cá, a gente vê uma estabilidade e uma diversificação de atores, de agentes que estão adentrando este mercado. Mas, olhando para o público brasileiro, a gente vem vendo que cripto existe uma demanda cada vez maior de cripto não ser apenas mais a parte de investimento, mas as pessoas também utilizarem cripto no dia a dia. Então, dessa última vez a gente esteve no Rio de Janeiro, já existem taxistas, como o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente turística, taxistas que aceitam o SDT, que é uma cripto pareada com dólar. Uhum. Já aceitam o SDT como meio de pagamento. Né? Então, a gente está vendo uma inserção maior de cripto no dia a dia das pessoas. Então, a gente vê que as soluções de cripto daqui para frente, elas precisam conversar muito com o cotidiano do que as pessoas estão ali utilizando, meios de pagamento, enfim. Existem diversas formas ali de cripto fazer parte ali do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente está vendo com muito bons olhos a vinda de um público jovem também. Então, da minha época, acredito que da época da Gi também, educação financeira era uma coisa totalmente apartada. Você não lidava, você não... Era uma coisa que é separada para adulto e tudo mais. Agora a gente está vendo uma demanda cada vez maior de pré-adolescentes, adolescentes já querendo entender como funciona. Então, a gente está vendo mais entusiasmo. Então, existe essa necessidade de você também saber se comunicar com esse público. Então, você tem que saber fazer uma segmentação. Então, os desejos, as metas que alguém que tem 40, 50 anos é diferente das metas de alguém que tem ali seus 16, 17 anos. Então, você precisa ser muito palpável, explicar que a pessoa consegue, de fato, atingir objetivos, seus objetivos, utilizando também cripto como meio de investimento, independentemente da idade. Então, eu vejo essas duas, com bons olhos, esses dois movimentos que é reflexo da maturidade. Reflexo da maturidade de como o cripto agora tem sido cada vez mais desmistificado e, enfim, visto com um mercado sério, um mercado de agentes muito comprometidos. Acho que hoje o acesso à informação também é muito maior, né, do que há 10 anos atrás. Então, as pessoas... Acho que choque geracional a gente ainda vai ver acontecer, né? Sim. Mas, realmente, eu estava pensando outro dia, eu tinha que pagar alguma coisa que precisava de R$10 físico. Eu fiquei pensando quanto tempo já que eu não tenho nenhum real na carteira. Que maluco, comum, assim, né? É muito comum não ter nenhum real. Então, assim, tudo bem, a gente está aqui no Brasil, paga Pix e tal, mas, pô, o SDT, você não precisa levar nenhum dinheiro, paga o SDT Exato. lá nos Estados Unidos ou no Chile. Global, né?
o Pix global aí, sei lá, com o SDT, tô pensando Exato. aqui longe, né? Mas quanto que pode facilitar, né? E óbvio, se aquilo que você nunca viveu, por exemplo, as novas gerações, eles não vão aceitar vir um papel e falar, ó, se você perder esse papel aqui, lascou. Não, não, pô, como assim, né? Me Pois dá é. uma carteira, algo mais seguro e tal. Muito legal ouvir vocês de como tá o mercado e perspectivas para frente. Avisou aqui, né? O Luiz aqui avisou, 5 minutos aí. Então a gente está chegando Passou ao rápido. final, passou rápido. Eu me interesso muito, já fui desse mercado, então o papo rola muito bem aqui. Mas eu queria ouvir considerações finais de vocês, enfim, o que a gente pode. Como é que a gente encontra vocês? Nova Dax é mais fácil, né? novadax.com.br. Isso aí. Como é que a gente. Dax, os nossos canais, Instagram, LinkedIn, Telegram, YouTube. o X, enfim, o YouTube YouTube, que também. tem o nosso canal, que tem blog vários educacional. vídeos, Tem mesmo. tutoriais, Da pesquisa que eu. vídeos falando sobre os projetos, enfim, sobre blockchain, sobre carteira, o que é, como fazer. Lá tem uma vasta gama de conteúdos educacionais. E tem mesmo o seu testemunho. Eu estava aqui fazendo algumas pesquisas antes da gente fazer o podcast e tal, e encontrei muito material sobre tudo. Acho que essa produção de conteúdo é bem relevante de vocês e parabéns por trazer isso. Acho que isso num mercado novo, então é super importante. Um detalhe, assim, a gente tem trabalhado, por exemplo, num curso também de gestão de plano de saúde corporativo, porque tem vários detalhes. A gente fez algumas coisinhas aí, soltou, mas a gente vai fazer um curso especificamente, exatamente para trazer conteúdos que eduquem, né? Que trazem essa. Legal. Então, parabéns eu acho super relevante isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo. Acho que eu só tenho um recado, Por favor. ou enfim, uma mensagem. Eu, enquanto RH, eu sempre me preocupo bastante com favor. a parte do profissional. Das últimas mentorias que eu fiz com pessoas que estão fazendo transição de carreira, existe ainda um certo receio de ainda existe espaço para eu entrar em cripto? O cripto já está tão maduro, passou a época de ouro de cripto, será que faz sentido? É difícil fazer essa transição? E aí vem com aquela carga de achar que, poxa, eu não vou conseguir. A gente está aqui para provar que exatamente o contrário. Existe muito espaço, sim, para quem quer atuar em cripto. Cripto é um mercado extremamente receptivo. Você do mercado de cripto, já foi do mercado de cripto, sabe como a gente tem paixão por pessoas que estão entrando, por pessoas que querem aprender. E o que eu sempre digo, apesar do mercado já estar muito maduro, tem muito espaço. A pessoa que está entrando agora em cripto também está ajudando a colocar mais um bloquinho ali na nossa blockchain, sabe? Está ajudando a colocar mais um tijolinho em cima da fundação de cripto. O cripto está passando por um momento extremamente importante no Brasil. A gente está em período de regulação, né? A gente está esperando aí o Banco Central lançar para dar mais clareza, mais estabilidade, tanto para o profissional quanto para o cliente. Então, isso abre oportunidades para todo mundo, né? Então, é um mercado extremamente receptivo. Então, sempre temos vagas ali disponível. Com certeza, não por se favor. acanhe caso você ache que não tem experiência de cripto. A gente sempre está disposto a bater um papo. A gente vai ter um prazer de receber e também de orientar para quem quiser bater um papo e saber como entrar no mundo de cripto e fazer essa transição. Serão super bem-vindos. Que legal. Gente, Léo, Gi, muito obrigado. Obrigada a você. Foi um bate-papo super legal. Passou uma horinha super rápido. Muito rápido, não é? Espero que tenha sido tão legal como foi para mim. Com certeza. E se puder, vamos ter novos encontros aí, ter Isso aí, novidades, vai a ser gente um marca, prazer. vocês voltam aqui, tá Tem sido bom? uma parceria muito boa. Nova Dax e a 3R4 tem sido uma parceria extremamente positiva. Que legal. Somos muito Feedback felizes. Bacana, muito bom. Vou levar lá pra turma lá. Isso aí. Obrigado, Valeu, gente. Obrigada, Obrigado. até mais. Pessoal, Obrigadão. até o próximo episódio. Se gostou aqui, curta, compartilhe, comente os 3 Cs, né? E é isso, até a próxima e até lá. Valeu.